Na última aula, a gente viu um método, né, de resolução de problemas de máximo e mínimo de uma função de 3 variáveis restritas a uma condição g de x, y, z igual a constante, né? Então, hoje, a gente vai ver um teorema muito parecido, mas é um método para achar máximos e mínimos locais de uma função de 3 variáveis restrito a 2 condições. Primeiro exemplo é um exercício que está resolvido no livro do Guido Risi. Então, exemplo 1 é determinar os pontos mais afastados da origem, cujas coordenadas satisfazem as equações x² mais 4y² mais z² igual a 4 e x mais y mais z igual a 1. Tá? Então, como é que a gente monta aqui o problema ou interpreta? Vamos lá. Aqui eu quero o ponto mais afastado, né? Então eu quero a distância máxima, né, até a origem. E para calcular a distância até a origem, eu calculo raiz quadrada de x² mais y² mais z². Há necessidade de trabalhar com a função raiz quadrada? Não, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir a função f de x, y, z como a x² mais y² mais z², que é uma função que calcula o quadrado da distância até a origem, né? Que calcula o quadrado da distância até a origem. E aí? Então, eu quero o máximo valor dessa função, ou o ponto de máximo dessa função, mas não no espaço, claro, mas sim restrito a essas 2 condições. Essas 2 condições eu posso interpretar geometricamente, né? Geometricamente, o que dá x² mais 4y² mais z² igual a 4? Isso aqui é um elipsoide, certo? E esse daqui é uma equação de plano. Então, o conjunto, eu quero calcular o máximo de f restrito à interseção do elipsoide com o plano. Tá? Então, quem que é o conjunto B lá do teorema? O conjunto B do teorema é o conjunto dos pontos x, y, z, tais que x2 mais 4y2 mais z2 é 4 e x mais y mais z é 1. Tá? Essa aqui seria a função, eu posso chamar de g de x, y, z, e essa função aqui é um h de x, y, z. Todas essas funções, tanto a f, a g e a h, são todas de classe C1. Em particular, essa f é diferenciável, tá? Então, eu não vou escrever, mas eu tô aqui olhando a hipótese do teorema, né? As funções são todas de classe C1. Vou escrever, vai. Falei que não ia escrever, mas f, g e h são funções de classe C1. Ou seja, as derivadas parciais são todas contínuas no espaço todo. Que mais? Eu tenho que calcular o gradiente de G, produto vetorial com gradiente de H. Então, vamos fazer essa conta? Gradiente de G, produto vetorial com gradiente de H, isso dá o vetor IJK aqui, gradiente de G
é 2x, 8y e 2z. E gradiente de h dá 1. Tudo bem? E fazendo essa conta aqui, eu vou ter na direção i, dá 8y menos 2z. Na direção j, dá 2z menos 2x. E na direção k, dá 2x menos 8y. Tá certo? Quando é que esse gradiente dá zero? Não é só um ponto. Ele dá zero numa reta inteira. Tá? O gradiente de g, o produto vetorial do gradiente de g pelo gradiente de h é zero, C e somente, é o vetor nulo, né? Vou escrever assim. C e somente C, 8y menos 2z é zero, 2z menos 2x também dá zero, e 2x menos 8y é zero, tá? Bom, aqui, se vocês resolverem bonitinho, vocês vão ver que o z é igual a x e que o x é 4y, tá? Essa equação aqui não ajuda em nada. Então, são pontos de que forma? Isso aqui é C e somente C. Os pontos são da forma x. Não, vou escrever assim. 4y, y e 4y, né? São esses pontos aqui. Bom, esses pontos aqui, para y pertencente a R, né? Se você substituir, por exemplo, aqui, ó, 4y mais y mais 4z igual a 1, você vai ter um valor para y, tá? E aí, se vocês substituírem na de cima, não vai dar certo. Tá? Então, para os pontos que estão em B, esses pontos aqui, nenhum desses pontos está em B. Tá? Isso significa que o produto vetorial do gradiente de G pelo gradiente de H nunca é zero para os pontos de B. Tá? Então, gradiente de G vetorial gradiente de H, calculado em x, y, z, é diferente do 0, 0, 0, qualquer que seja o x, y, z pertencente a B. Tá? Tudo isso eu fiz até aqui só para garantir que eu estou nas condições do teorema. E aí, então, para usar o teorema, o que o teorema diz? O teorema diz que se um ponto for ponto de máximo, que é o que eu quero, né? O ponto de máximo dessa função f, então o gradiente da f tem que estar no espaço gerado pelos outros dois gradientes. Tá bom? É isso que o teorema diz. Então, é lá que eu vou procurar. Dentre esses pontos que eu vou procurar. Então, os candidatos, né? Os candidatos à solução do problema são os pontos x, y, z. Tais que, o que acontece? Eu vou escrever aqui. Gradiente de f de x, y, z é um múltiplo do gradiente da G mais um outro múltiplo, mi, gradiente de H. Que mais? Eu tenho que dizer que o ponto está em B. Então, eu tenho que colocar essas duas equações ali no sistema. Tá? Então, x² mais 4y² mais z² igual a 4 e x mais y mais z igual a 1.
E aí, gente, vamos parar para pensar. Quantas incógnitas e quantas equações tem esse sistema? Porque ele está escrito de um jeito resumido, né? Daqui, só essa linha aqui saem 3 equações. Tá? Então, eu tenho 3 equações aqui, mas essas duas são 5 equações e incógnitas são 5. Porque agora eu tenho o x, o y e o z, que é o que me interessa, mas eu também tenho o lambda e o mi. São 5 equações, 5 incógnitas. Agora, se eu abrir aqui, vai dar um sistemão. Tá? E bastante trabalhoso para resolver. E eu queria saber se vocês têm uma ideia de como cortar caminho. Aí, usando um pouquinho do que vocês sabem de álgebra linear, né? Quando é que um vetor é combinação linear de outros dois? Vocês concordam que se um vetor é combinação linear dos outros dois, os 3 vetores juntos são LD, né? Linearmente dependentes? E se 3 vetores são linearmente dependentes, então o determinante é 0. Então, eu vou trocar esta equação aqui por uma com determinante. Porque aí, o que acontece se eu trocar? Lembra que essa equação, no fundo, elas são... Está escrito de um jeito resumido, mas são 3 equações que tem aqui. Né? E 3 equações com 5 incógnitas. Eu vou trocar por uma equação a 3 incógnitas. Tá? Então, eu economizo aqui. Eu economizo justamente encontrar lambda e mi. Eu não preciso... O lambda e mi, eles estão ali para auxiliar, mas eu não preciso exatamente calcular os valores de lambda e de mi. Tá? Eu esqueci de falar, esses números lambda e mi, eles são os chamados multiplicadores de Lagrange. São eles, mas a gente, na hora de resolver o problema, tenta evitar lidar com eles, porque na prática, eles dificultam, né, a resolução. Então, eu vou tentar evitar aqui usando o determinante. Tá? Vamos fazer a conta, então? Então, eu vou olhar assim, que gradiente da f, gradiente de g, gradiente de h é um conjunto LD. É um conjunto linearmente dependente, né? E daí eu vou tirar a equação que diz que o gradiente da f, que é 2x, 2y, 2z. Na segunda linha eu ponho o gradiente de g, que eu estou olhando ali em cima, né? Oi. 2x, 8y, 2z. E gradiente de h dá 1, 1, 1. Isso aqui tem que dar 0. Agora, eu posso ser econômica e dividir tudo por 2 e fazer as contas um pouco mais simples, dividir essas duas linhas por 2, mas vocês observem que eu já tenho o gradiente de g vetorial, gradiente de h, eu já tenho a conta feita. Então, tem um jeito simplificado de fazer este outro determinante aqui? Eu já calculei, no lugar de 2x, 2y, 2z, eu calculei IJK aqui. E aí? Dá para aproveitar aquele resultado? Tá, né? Isto daqui, eu posso dizer que é o produto de 2x, produto escalar de 2x, 2y, 2z, pelo gradiente de g vetorial gradiente de h, que eu já tenho pronto. Tá? Então, é 8y menos 2z, 2z menos 2x e 2x menos 8y.
Se não, desenvolve tudo de novo, mas eu só quis aproveitar o que eu já tinha, né? Só que eu vou dividir tudo por... Aqui eu vou dividir por 2, aqui também, né? Divide tudo por 2, vai ficar x, y, z, produto com 4y menos z, z menos x e x menos 4y igual a 0. Agora sim, vamos fazer a conta. Dá 4xy menos xz mais y vezes isso aqui dá yz menos yx mais z vezes x menos z vezes 4y, dá 4yz igual a 0. E ó, o xz cancela. E como é que eu posso fazer aqui? Eu posso agrupar, ó, aqui tem xy com xy, e aqui tem yz com yz, né? Então, eu vou trocar por... isso aqui dá 3xy menos 3yz igual a 0. Agora sim, eu vou pôr o 3y em evidência. E vai ficar x menos z igual a 0. Tá? Tudo bem? E agora, daqui eu tiro duas possibilidades, né? Ou o y é 0, ou o x é igual a z. E aí, deixa só eu fazer o comentário. Claro que eu poderia ter cancelado o 3, né? Porque eu estou dividindo por 3 e eu fico com uma equação equivalente. Agora, o que acontece muito frequentemente é que as pessoas cortam o y também. E o y não pode cortar, porque você não sabe se ele é 0 ou não. Então, você tem que separar e analisar a possibilidade do y ser 0 ou, quando o y não é 0, o x tem que ser igual a z. Tá? E aí, o que eu faço com essas duas informações? Aí eu vou continuar, vou separar em dois casos. Primeiro, se o y for 0, o que eu faço aqui? Eu tenho mais duas equações para olhar. O ponto que eu estou procurando tem que satisfazer a 3 equações. E, por enquanto, eu só lidei... Tudo isso aqui foi só para arrumar a primeira. Então, eu vou substituir y igual a 0 nas duas equações que definem o conjunto B. Tá? Então, eu vou colocar que x² mais z² é 4 e que x mais z é 1. Tá? Então, eu já estou substituindo essa condição nas duas equações, do elipsoide e do plano. Tá? Substitui, por exemplo, o z na de cima e acha 2 pontos aqui, né? Eu vou substituir aqui que o z é 1 menos x, então vai ficar x² mais 1 menos x ao quadrado igual a 4, dá x² mais 1 menos 2x mais x² igual a 4, 2x2 menos 2x menos 3 é 0, tá? E aí, se eu não errei em contas, 1 mais ou menos raiz de 7 sobre 2. E agora? Agora, eu tenho que prestar atenção nos pontos que eu vou ter. Se eu pegar x igual a 1 mais raiz de 7 sobre 2, o y é 0, lembra? O y é 0 e o z é 1 menos x. Isso aqui é meio mais raiz de 7 sobre 2. Se eu faço 1 menos isso, vai dar meio menos raiz de 7 sobre 2. Né? E o y é 0.
E se eu pegar x igual a 1 menos raiz de 7 sobre 2, eu vou já separar em duas frações, que fica melhor. O z é 1 menos isso, né? Então, vai ficar meio mais raiz de 7 sobre 2. E o y é 0. Aqui eu tenho um ponto, então, eu tenho P1 igual a 1 mais raiz de 7 sobre 2, 0 e 1 menos raiz de 7 sobre 2. Daqui eu tenho um outro ponto, P2, igual a 1 menos raiz de 7 sobre 2, 0 e 1 mais raiz de 7 sobre 2. Tá? Tenho dois pontos por enquanto. Só que eu não acabei de procurar, né? Eu tenho que voltar aqui e analisar o caso em que o y que o z é igual a x. Tá? Então, vamos guardar esses dois por enquanto. E vamos voltar para cá. Se o z for igual a x. Volta lá no conjunto B, o que acontece? Eu vou ter x quadrado mais 4y quadrado mais x quadrado igual a 4 e x mais y mais x, né, igual a 4, ou igual a 1, desculpa. Isso aqui vai me dar 2x quadrado mais 4y quadrado igual a 4 e 2x mais y igual a 1. Aqui eu vou ter y igual a 1 menos 2x. E vou substituir na de cima. A de cima eu posso dividir tudo por 2, né? Então, eu vou fazer x quadrado mais 2y ao quadrado, então 1 menos 2x ao quadrado igual a 2. Daqui vem x quadrado mais 2 vezes 1 menos 4x mais 4x quadrado é igual a 2. Aqui dá 8 mais 1, 9, x quadrado, menos 8x, mais 2 com menos 2 dá 0. Põe o x em evidência. Fica 9x menos 8 igual a 0. E daqui eu tenho duas possibilidades. Ou x é 0, ou x é 8 nonos. Cada uma dessas vai me dar um ponto novo. Então, daqui eu vou ter um ponto P3, que é o 0. O y correspondente a ele é 1. E o z dele, o z é igual a x. Tá? E mais um ponto P4 é o que tem a coordenada x igual a 8 nonos. O y dele é 1 menos 16 nonos, dá 9 menos 16, menos 7 nonos. E o z é igual ao x. Tá? Bom, então eu tenho 4 pontos. E agora, hein, gente? O que acontece? Agora a gente tem que analisar o problema. Agora a gente tem que parar um pouco para pensar. O teorema de Lagrange falou que os pontos de máximo ou mínimo são os pontos que satisfazem aquele sistema, e a gente resolveu o sistema, deu 4 soluções. Aí eu posso concluir que eu calculo o f desses pontos, e aí um é máximo, outro é mínimo? Com certeza. O maior, o que der maior vai ser o ponto de máximo, o que der menor é o ponto de mínimo, e acabou. Como é que eu faço para ter certeza que eu resolvi o problema? A gente não olhou que conjunto era esse B, né? Vamos voltar aqui? Então, lembra
esse conjunto B, esta equação aqui é uma equação de elipsoide, né? Eu tinha um elipsoide, isso aqui é um plano, então eu peguei um elipsoide e cortei com plano. Esse conjunto resultante, que propriedades ele tem, que interessam para a gente, né? Ele é um conjunto compacto, ele é um fechado ilimitado. Ele é limitado, que ele é limitado é porque o elipsoide já é. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou apagar só esse pedacinho, tá bom? Esse conjunto B é limitado, pois o B está contido no elipsoide, né? Os pontos de B estão dentro do elipsoide. B está contido em um elipsoide. Né? Então, o elipsoide, olha, ele tem o x entre menos 2 e 2. O y está entre menos 1 e 1. E o z está entre menos 2 e 2. Então, ele cabe dentro de uma caixa. Tá? Então, esse conjunto é limitado. E por que será que ele é fechado? Então, eu tenho um elipsoide que fiz a interseção com um plano e deu uma curva aqui. Né? Esse é o conjunto B. Por que ele é um conjunto fechado? Eu teria que olhar quais são os pontos de fronteira dele. Quem que está na fronteira de B? Todos os pontos de B são pontos de fronteira. Como é que a gente vê isso? Pega um pontinho qualquer de B e desenha uma esfera em torno dele. É uma esfera. Tá? Essa esferinha contém pontos que estão em B e contém pontos que não estão em B. Tá? Qualquer esfera centrada num ponto de B contém pontos de B e de fora de B. Então, o B todo é um conjunto formado por pontos de fronteira. E significa que o B é fechado. Tá? Bom, e a função f? A função f é contínua. Tá? A função f é essa aqui, ó. Calcula a distância de um ponto genérico até a origem. Soma de quadrados é uma função polinomial, ela é contínua, tá? E aí, o teorema de Weierstrass, né, eu uso o teorema de Weierstrass para dizer que a função f assume um máximo e um mínimo nesse conjunto B, tá? Então, aqui vem o teorema de Weierstrass para garantir que f assume máximo e mínimo em B. Bom, aqueles 4 pontos que eu achei são pontos de B. Agora sim, eu posso ter certeza de que eu vou calcular o f de cada um deles e ver o maior valor vai me dar o valor máximo de f, ó, os pontos mais afastados da origem. Então, a gente tem que calcular o f daqueles pontos e ver qual que dá maior. Tá certo? Aí eu fiz as contas, eu não vou refazer. Eu vou contar para vocês o que eu achei. Fazendo as contas, f de P1, aqueles 2 pontos, dá a mesma coisa, f de P1 e f de P2, isso aqui dá 4. F de P3 é 1.
né? Porque é a soma dos quadrados das coordenadas. E f de P4 dá 171 sobre 81. Tá? Dá um número feinho, mas é isso aí. E aí, o que é maior? Né? Esse aqui é menor que 3. Tá? Então, esse aqui é o valor máximo de f em B, e P1 e P2 são os pontos mais distantes, que era o que eu queria. Tá? Então, esse é o valor máximo de f em B. Então, P1 e P2 são os pontos mais distantes. Os pontos de B que estão mais distantes da origem. Tudo bem?